A etnobotânica se relaciona com a interação entre as mulheres e homens e as plantas, não apenas e simplesmente em comparação ao cultivo, mas para além disso, a etnobotânica busca demonstrar as mais profundas questões sociais que estão por trás dessa relação, todos os ensinamentos que o conhecimento tradicional traz, a essência que as plantas trazem para os pequenos agricultores e a história que nos fez ter hoje a natureza. Mas o que é a natureza? É importante que possamos entender a intrínseca relação com as plantas e como ela gerou o que chamamos de natural. Quando olhamos uma floresta, a definimos como natureza. E quando estamos em meio urbano, não interpretamos da mesma forma. Nós temos a tendência de chamar a natureza daquilo que tem muitas folhas, árvores e uma vegetação densa. Mas nós nos esquecemos do detalhe importante. As mulheres e homens que nos antecederam domesticaram plantas que hoje encontramos nos meios urbanos, nos mercados e feiras. De certa forma, paramos de notar o quanto esse cultivo se tornou cada vez mais distante de nós, e não observamos qual impacto se evidencia com tal situação. Hoje, o que consumimos está a um passo em troca do lucro. Grandes empresas passaram a liderar a agricultura, uma monocultura que não inclui mais as mulheres e homens no processo. Mas como isso aconteceu? Desde os primórdios, as mulheres e homens procuravam mecanismos que pudessem facilitar seus meios de cultivo. Tais mecanismos incluíam uma gama de informações que predominavam dentre os pequenos grupos de indivíduos. O conhecimento tradicional era obtido e repassado uns aos outros, dando força a um sistema social com equidade. Porém, as diferentes classes sociais também ficaram evidentes com tais métodos impressionantes que se encontravam naqueles pequenos grupos. Dessa forma, a exploração dos mecanismos de cultivo surgiu como ápice da manipulação. Estes pequenos agricultores eram então manipulados por uma classe dos detentores de grandes empresas de monocultura, de forma que todo seu conhecimento teria de ser anulado, abrindo as portas para a ilusão de métodos que não poderiam ser totalmente exercidos de forma autônoma, fazendo com que tais pessoas fossem totalmente dependentes da indústria. Ao contrário do que vemos na agricultura contemporânea, os pequenos agricultores possuem uma grande eficácia nos meios de produção. Eles moldam o ambiente, não como monocultura, mas como uma diversidade de plantas que se completam e, juntamente com seus conhecimentos, fomentam uma estrutura que mantém uma produção plena e sem utilização de herbicidas e agrotóxicos. Seu manejo advém da domesticação, da separação das melhores sementes, com um carinho por algo que é a essência de sua existência e que os faz ser quem é. Com base no lucro, as formas de cultivo para os pequenos agricultores se tornam um grande desafio. As grandes empresas, com seus maquinários, dominou os locais de distribuição e dominou também o conhecimento que se tinha. A agricultura moderna age de forma contrária ao conceito da etnobotânica. Coloca em segredo os conhecimentos, utiliza em sua maioria maquinários e possui uma produção de monocultura. Tal situação inviabiliza as classes trabalhadoras, diminui a produção diversa pela monocultura, modifica e altera o produto final, além dos diversos impactos ambientais que são evidentes. Ao contrário, os pequenos agricultores evidenciam a importância da valorização das mulheres e homens com o compartilhamento do conhecimento tradicional. Aumentam a capacitação e autonomia das classes trabalhadoras e proporcionam a diversidade da produção de maneira limpa. Tal produção de pequenos agricultores se mostra muito mais eficaz em diversos aspectos, como social, intelectual, econômico e ambiental, evidenciando a negativa fonte de agricultura que é embutida pelo agronegócio, aquela que promove a divisão de classes sobre uma disfarçada exploração e manipulação. É visível o quanto deve-se entender as ideologias das formas de agricultura, para que não se perca a essência da vida.